Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o tiro formal e o tiro informal, que é um tipo de assunto que dá pano para manga, gera muita discussão, muita controvérsia. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa, e muito atirador fica meio perdido sem saber exatamente do que se trata. A noção comum que se tem por aí é de que tiro formal é atirar em alvos e tiro informal é atirar em objetos. É uma visão bem simplista da coisa, mas por ser simplista demais, ela não capta exatamente a melhor definição do que é o tiro formal e o tiro informal. Essa definição que formal é alvo, informal é objeto, está totalmente errada. Por exemplo, vou dar um exemplo para matar esse ponto com vocês. Vocês já ouviram falar de provas de silhuetas metálicas? São essas aqui, ó. Silhuetas metálicas são silhuetas de bichos e que são provas que existem todo um regramento, inclusive do tamanho de cada bicho, da distância que cada bicho vai ficar e tal. E é um tipo de tiro que pode ser formal ou informal. E ele não usa alvo de papel, ele usa objeto, que são silhuetas metálicas. Isso aí já invalida essa questão de falar que tiro formal é com alvo tradicional desse tipo. Só a prova de silhuetas metálicas. O que é um tipo de tiro formal? O tiro formal é o tiro que segue regras definidas. Então, se você vai atirar nesse tipo de alvo, isso aqui é um alvo para papel 10 metros. É um alvo oficial, ele é de acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Tiro. Então, a confederação tem todo um regramento que define o material que é feito esse alvo, o tamanho do alvo, o tamanho de todas essas linhas, o diâmetro das linhas, pontuação, cor, tudo. Mas usar esse alvo não significa que eu vou praticar tiro formal. Eu posso pegar, colocar esse alvo é para papel 10 metros, em que você atira em pé, sem apoio, com a carabina, usando mira aberta, você não pode encostar um corpo em local nenhum, tem todo um regramento. Eu posso pegar, colocar esse alvo aqui a 20 metros e atirar com uma carabina com luneta apoiada. É um tiro informal, e eu estou usando um alvo de tiro formal. Então, tiro formal, gente, eu colocar isso lá e seguir as regras para as provas de papel 10 metros de acordo com alguma entidade oficial. Uma confederação, uma federação, um clube. Então, por exemplo, se eu no meu clube de tiro, eu tenho prova de papel 10 metros, que eles não seguem as regras da confederação, mas regras próprias, que geralmente essas regras acabam sendo uma simplificação das regras da confederação. E eu tenho que seguir aquelas regras, então eu tenho que atirar com carabina 4,5 de cano basculável, eu tenho que tirar em pé, sem apoio, e vai outras regras lá. Isso é um tiro formal, eu estou fazendo um tiro formal. Pode ser que eu nem esteja participando da prova no clube, mas eu sigo aquelas regras para aquela prova. Por exemplo, eu agora há pouco estava treinando papel 10 metros para as provas que vão começar esse ano, a partir de março, num clube de uma cidade vizinha, em que eles seguem as regras, umas regras parecidas com a da confederação. Eles me mandaram as regras, eu li, estudei as regras e eu estou treinando de acordo com as regras para essas provas. É tiro a papel 10 metros e papel 25 metros, que usa um alvo maior. Eu estou praticando um tiro formal, porque eu estou seguindo as regras do campeonato que vai ser promovido por esse clube. Então é um tiro formal. O tiro informal, você não segue essas regras. No tiro informal, você atira para acertar o alvo, para fazer agrupamento. Então, por isso que eu falei para vocês, se eu pegar esse mesmo alvo, colocar 10 metros e atirar do jeito que eu acho que eu tenho que atirar, eu estou praticando tiro informal.
E aí vale tanto atirar nisso aqui quanto nessa bolinha de tênis. Dá na mesma. Aí, a ideia também preconcebida é de que o tiro formal ele é um tiro mais sério, ele é mais tiro esportivo do que o tiro informal. Outro grande engano. O tiro esportivo é o quê? É quando você pratica o tiro com uma finalidade de esporte. Você pode praticar o tiro com uma finalidade bélica, por exemplo, que é o militar. O militar ele atira, mas a finalidade dele é o quê? É uma finalidade bélica, é uma finalidade de se preparar para confrontos bélicos. No caso de você atirar, você pode atirar com a mesma arma, com a mesma munição que o militar, mas você vai atirar praticando aquilo não para acertar, não para se preparar para confrontos com outras pessoas, com outros soldados em situações de confronto, de combate. Eu atiro isso aqui com uma finalidade esportiva. Você pode usar o mesmo equipamento, a mesma munição e você está praticando o tiro esportivo. Então você pratica o tiro como esporte. É a mesma coisa se você falar assim, olha, o cara que ele joga futebol no time do bairro dele, que faz lá, tem cidades que tem times, né, entre bairros, tem campeonato entre bairros ali dentro da cidade, que aquilo ali não é futebol formal. Lógico, pode ser que ele não esteja seguindo as regras da CBF, mas ele está praticando o futebol esportivo do mesmo jeito. E a mesma coisa vale com o tiro. Então, gente, o tiro formal não é um tiro mais sério, mais importante que o tiro informal. Ele segue regras definidas, regras estritas. E o tiro informal não segue essas regras. Então, essa é apenas a diferença. O tiro informal, ele é tão esportivo quanto o tiro formal. E muitas vezes é até mais desafiante que o tiro formal. Então, eu estou fazendo esse vídeo justamente para tirar assim um pouco, porque muitas vezes o atirador tem na cabeça dele, ele tipo assim, pô, eu moro aqui no interior e na minha região não tem clube, a gente não participa de provas formais de tiro, eu não tenho como praticar o tiro formal. Tudo bem, o cara pode pegar as regras de algum clube, pegar as regras da Confederação Brasileira e seguir aquilo ali. Não deixa de ser um tiro formal, mas ele não tem um clube, ele não tem um agrupamento de atiradores que façam provas seguindo aquilo, e o cara fala, pô, eu só pratico tiro informal, e o cara meio que se inferioriza, achando que ele é menos atirador esportivo do que o cara que mora, por exemplo, no Rio de Janeiro e atira nas provas lá da CBTE, que é a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, que tem provas anuais, provas famosas, ou mesmo em São Paulo, ou mesmo no Rio Grande do Sul, seja lá onde for. Gente, nada disso. O tiro informal é um tiro tão desafiante, tão sério, quanto um tiro formal, e isso depende de quem? Do atirador. Eu acredito que a seriedade do tiro esportivo está no jeito com que o atirador pratica esse esporte. Se é de uma forma responsável, se o cara procura estudar técnica, se o cara procura evoluir tecnicamente, se ele procura evoluir em termos de resultados, se ele se desafia. Aí sim ele está levando o esporte a sério. Agora, aquele atirador que eu chamo de atirador casual, que é o cara que tem uma carabina de pressão, o cara compra um chumbinho mais barato e o lance dele é atirar umas latinhas lá, final de semana, no sítio, enquanto tá tomando lá uma cervejinha para passar o tempo, ele põe lá uma garrafa PET 2 litros, umas telhas, sei lá, uma tampa de latão lá, 20 metros, e atira ali como se fosse brincadeira. É a mesma coisa daquela peladinha dele brincar com o filho no gramado com uma bola de futebol. Aí sim você já não está praticando um tiro esportivo tão certo, você está praticando um tiro casual. Aí você já não está praticando como um esporte de se dedicar e se exigir e se desafiar. Então, gente, basicamente a diferença do tiro formal com o informal é essa. Então, se você não tem a oportunidade, por conta da região que você mora, da falta de clubes, que no Brasil a gente tem muito pouco clube de tiro, muita pouca agremiação, agrupamentos de atiradores, se você não pode praticar o tiro formal e só pratica o tiro informal, não se inferiorize por isso. Você praticando esse tiro com responsabilidade,
procurando evoluir tecnicamente, conhecer melhor a técnica, melhorar sua técnica, se exigir em termos de desempenho, de melhorar o seu desempenho e de se desafiar, você está sim praticando tiro esportivo, tá ok? Fiquem de olho, deixe aí nos comentários o que você acha desse assunto, vamos conversar um pouco sobre isso e até o próximo. Tchau, tchau.